Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Elocast. Eu sou a Carla, estou aqui com o Leandro. Olá, pessoal. E hoje nós temos um convidado que vocês, principalmente de Teresópolis, já conhecem e que é muito orgulho para a gente ele estar participando, Ladimir Carvalho. Tudo bem, Ladimir? Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer um papo bem bacana aqui, trazendo algumas informações interessantes para o público de vocês. Isso aí. Eu sei que muita gente já conhece o Ladimir, mas obviamente eu vou apresentá-lo, né? O Ladimir é CEO da Alterdata. Ele é cofundador, uma empresa com mais de 2.000 colaboradores, 60 mil clientes. Já são 36 anos de história, fora que você já estava, né, há 42 anos no segmento, né, Ladimir? É muita história para contar, né? É isso. Minha vida sempre foi desenvolvendo software para administrar a empresa dos outros. E isso veio dando assim, uma capacidade de observação um pouquinho acima da média para tentar entender o que dá certo, o que dá errado. Sim. Então isso acaba gerando muitos conteúdos que acabam esclarecendo aí um pouquinho para as outras pessoas quais são os caminhos que são mais curtos para ter resultados. Exato. E quando a gente começou a pensar nos temas que a gente podia trazer aqui, né, para ser algo interessante, para quem está ouvindo, que fosse algo informativo, né, útil, a gente pensou, por que a gente não pode falar de inteligência artificial para os pequenos negócios, né? Você palestrado sobre a NRF 2025, várias palestras aí pelo Brasil todo, né? Nós a gente esteve pessoalmente lá na Alterdata assistindo a palestra, que aliás, gente, vai ficar um QR Code aqui, né, Ladimir, na tela para vocês assistirem a palestra inteira, porque vale muito a pena. Muitas informações importantes e interessantes para o seu negócio. Então, a gente vai deixar o QR Code aqui, tá ok? E aí, pegando esse gancho, Ladimir, a gente queria ouvir de você, pela sua experiência, pelo seu expertise, tantos anos no mercado, em relação ao pequeno empreendedor. Como ele pode começar a usar a inteligência artificial, que eu sei que muitos ainda têm muita resistência, né? Algo muito novo para a nossa geração, né? Os 40 mais aí, mas que, de fato, é uma realidade, né? E que não tem como a gente voltar atrás. Então, como que a gente faz para esse pequeno começar a entrar nesse mundo da inteligência artificial e, obviamente, ter resultado no seu negócio com isso? Primeiro, para desmistificar para as pessoas, a inteligência artificial não é uma moda, não é uma mania, não é uma onda, é uma coisa que já está consolidada. Sim. Então, tem alguns métodos de gestão que aparecem e desaparecem na semana seguinte, no ano seguinte. Isso não vai acontecer com a inteligência artificial. Ela está sendo impregnada em praticamente todas as profissões que existem no mercado e é muito importante que o empresário esteja conectado com o que afeta o negócio dele. Sim. Porque de negócio para negócio, a taxa de aceleração é diferente. Então, alguns negócios vão ser afetados primeiro que outros. Sim. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu tenho falado tanto desse assunto que eu estava outro dia cortando meu cabelo aqui na cidade. E o barbeiro virou para mim e falou assim, me viu o senhor falando de inteligência artificial, fiquei meio preocupado. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu vou sempre cortar cabelo, você está no final da lista dos que vão ser afetados. Vai demorar um pouco mais para você. Agora, para outros profissionais, não. Para quem trabalha muito com modelos matemáticos, como contadores, os médicos, advogados, esses vão ser afetados muito rapidamente. Essa palestra que você comentou, da NRF, é muito importante que as pessoas assistam, porque a NRF é o maior evento de gestão e varejo do mundo, que acontece todos os anos em Nova York, em janeiro. Eu vou já há vários anos, eu sempre preparo uma palestra resumo, porque lá são 400 e poucas pessoas falando, quase 180 painéis. Então, as maiores empresas do mundo estão discutindo o que está acontecendo e que direção as coisas estão tomando. E esse ano, esse tema foi o tema principal. Sim. Foi como que a inteligência artificial pode beneficiar todos os tipos de negócio. Exato. E o que ela pode trazer de ameaças. Então, eu acho muito importante para o pequeno entender que muitas tecnologias que estão surgindo, que parecem coisas de outro planeta, parecem coisas de alto investimento, não são. Elas estão descendo os preços violentamente, fazendo com que o menor consiga se beneficiar. Então, a minha grande preocupação em passar para os clientes não é sobre a tecnologia em si, que são coisas que o dinheiro compra. O maior problema são as coisas que o dinheiro não compra, que são as crenças, mindset, a maneira de se aprender, a maneira de liderar, a maneira de comandar. Porque as pessoas agora têm ferramentas para fazer coisas que antes era impossível. Então, por exemplo, sei lá, uma descrição de algum cargo. Lá na Alterdata, eu tinha no cargo assim, essa pessoa precisa falar bem, escrever bem.
Hoje eu não preciso que alguém saiba escrever bem. Ele precisa ele usar a ferramenta bem para escrever bem. Para escrever bem. É diferente. Então, esse é um pequeno exemplo que vai aos montes. Sim. Que a gente pode começar a se beneficiar. Então, os pequenos, eles já têm que estar usando corretores de textos, eles já têm que estar usando editores de imagem para ajudar o marketing dele. Vai fazer uma publicação nas redes sociais. Antigamente você dependia de um trabalho danado para conseguir fazer uma imagem. Hoje é muito fácil. Sim. Então, eu sugiro que os menores comecem a perceber o quão rápido isso está entrando naquele setor. Sei lá, o cara o profissional é da contabilidade. Olha, se eu tem um escritório de contabilidade, consulta a Alterdata e outras empresas que fornecem software nessa área para tentar entender. É na análise de balanço? É na contratação? É na formação de preço? É na pesquisa de alguma coisa? De legislações? Sim. Ah, eu sou de outra área, eu sou da área industrial. Como é que eu coleto informações? Como é que eu processo? Que modelos matemáticos eu posso usar para fazer predições, análise, previsões de futuro? Tem muitas coisas que são possíveis. Tudo isso a inteligência artificial te ajuda a fazer e você acha que precisa contratar XYZ, não precisa, né? Exatamente, não precisa. Entendi. Então, eu acho que o primeiro passo para os pequenininhos é começar a usar as ferramentas que estão disponíveis, gratuitas, que tem aos montes de várias tecnologias, entender o conceito de prompt. Isso é fundamental. Existem muitos cursos na internet sobre esse tema. O que é você saber escrever e falar? Saber o que pedir para a ferramenta, né? Para ela te dar informação. Há alguns estudos que dizem que há uma previsão do Brasil passar a ter problemas com isso. Porque o brasileiro, em geral, ele lê pouco. Exato. Se ele lê pouco, ele escreve mal. Se escreve mal, ele interpreta mal. Então, para você ter uma ideia, o Brasil, do tamanho que é, vende menos livros que a Itália. A Itália, que é um país pequenininho, perto do Brasil, vende mais livros que a Itália. Isso significa que se nós temos uma capacidade baixa de leitura, nosso vocabulário é curto. Se o vocabulário da população é curta, ele não consegue pedir exatamente um conjunto de palavras certas que signifique determinada coisa. Para dar aquele resultado que você espera. E quando a máquina responde, ela responde com uma riqueza de texto que pode ser que alguns não consigam entender. Não consigam interpretar, né? Exatamente. É a questão do analfabetismo funcional que a gente tem muito severo no país, infelizmente, né? E é uma questão estrutural mesmo, que já vem de muito tempo, né? Por isso que o pequeno tem que estar envolvido com os prompts, tem que entender o que é isso, como pede, tem cursinhos sobre isso, gratuitos. E entender esse conjunto de ferramentas básicas de edições de texto, imagens, sons, para que ele comece a mudar a forma de pensar. Isso mesmo. Porque a grande maioria ainda está com um mindset analógico lá do passado. E eu acho que esse é um grande desafio. A gente está até pensando sobre isso aqui fora do ar um pouco antes, gente, porque essa geração, né, a nossa geração 40+, a gente de fato tem que se atualizar, a gente tem que aprender a usar essa ferramenta em nosso benefício, né? Ela está disponível para todo mundo, como você mesmo disse. Você vai na internet, você faz um cursinho ali gratuito e você já começa a usar, né? Você ganha a usabilidade daquilo. Mas a gente tem uma geração nova, né, já entrando no mercado de trabalho, que já lida muito bem, né, já é uma realidade para eles, essas ferramentas todas, mas existe aí talvez um conflito geracional, né, uma mudança geracional de trazer esses profissionais para as empresas e que eles se adaptem à realidade que ainda é atual, né, da CLT, do horário e essa gestão ainda que, vamos dizer que a gente está no meio, eu sinto que a gente está no meio de um caminho aí, né, que ainda vai evoluir muito essa questão relacional do trabalho. Como que a Alterdata tem feito para trazer essa juventude para a empresa e ainda assim conseguir manter os resultados, manter a equipe engajada? Como é que vocês estão fazendo isso? O problema que nós temos na empresa é o mesmo de todos os problemas do planeta, não é só do Brasil. Então você vê isso lá fora também? Direto. Congresso que eu participo nos Estados Unidos, na Europa, o problema é o mesmo. Há uma forma de motivação diferente das gerações. Eu estou com 61 anos atualmente, aí na empresa tem meninos e meninas de 20 anos de idade. Exato. Então, a minha forma de pensar, de me motivar, não estou falando que eu estou certo ou errado, estou falando que é diferente. Né? É diferente. Ela é completamente incompatível com essas gerações mais jovens. E quando a gente começa a estratificar isso dentro de uma empresa como a nossa, com 2.000 pessoas,
eu começo a ver que 88% da Alterdata, esse é número real, 88% tem 40 anos para baixo. Uau! Então, 80. a maioria são jovens. A minha geração, quem tem a minha idade, é 0,6%. Uau. É pouco. Então, na verdade, eu tenho que me adaptar a eles, não eles a mim. É o contrário. Então, eu tenho que criar mecanismos para entender como eles pensam, como eles se motivam. Porque na minha geração, se alguém falasse para mim, quando eu tinha 20 anos, falasse assim, Admir, você tem que trabalhar muito, estuda, vire à noite trabalhando, que você vai conseguir seus objetivos, lê esse livro, faça isso. Aquele gás, isso motivava a minha geração. Se eu tentar usar esse mesmo método com eles, sabe o que acontece? Eles pedem demissão com burnout. Porque a forma de pensar é outra. Exatamente. É outra. A dinâmica deles é completamente diferente. E eu tenho que criar esses mecanismos. Então, a principal regra é as pessoas que estão já em posições consolidadas, que têm 50 anos para frente, têm que ler um pouco mais. Parar de ler livro técnico da área dele e passar a ler um livro de RH, gestão de pessoas, psicologia, sociologia, antropologia, coisas que envolvem a sociedade que está em transformação. Sobre desenvolvimento humano, né? Porque quando entra um jovem, ele simplesmente tem dificuldade de querer escalar. Uma empresa como a Alterdata, eu preciso que o menino e a menina de 20 anos de idade tenha sonho de ser diretor da empresa. Tem ambição, né? A palavra é essa, ambição. Sim. Por isso que eu tenho ministrado uma palestra no Brasil inteiro, já ministrei centenas de vezes, sei lá, nem lembro mais quantas vezes, amanhã vou fazer uma em Petrópolis. O nome da palestra é Quiet Ambition. Quiet de silencioso, contido, ambition de ambição. E isso é um termo que não foi eu que criei, é um termo mundial, de problemas de falta de ambição. Sim. Deles não quererem ascender na estrutura. E como é que eu vou crescer uma empresa se amanhã ninguém quer ser líder, ninguém quer ser diretor? Como você vai perpetuar isso, né? Por isso que tem um jeito de fazer, criando os ambientes de colaboração, não permitindo que certas pessoas dominem excessivamente um setor. O trabalho colaborativo de equipe é muito importante. Nós temos que ter transparência dentro da estrutura. Eles têm que participar de decisões. Eles não querem se sentir tarefeiros. Eles querem sentir parte do processo. Eu acho que é isso, né? Essa geração, esse sentimento de pertencimento, né? De colaboração é muito forte. E aí você tem que ter essa inteligência de desenvolver isso, né? Então, mas isso é facílimo de falar, como eu estou falando, mas é muito difícil na prática. Eu imagino. Porque a pessoa que tem 60 anos, 50, 60 anos, a cabeça dele é uma cabeça de controle. Vai lá e faz, acabou. Ele controla a pessoa, bota um conjunto e monitora aquelas pessoas, porque esse é o mindset dele. Só que essas pessoas hoje não querem ser controladas assim. Eles querem ser empoderados, não controlados. Aí entra um conflito, porque quem tem 50 para cima acha que eles são vagabundos, que não quer trabalhar, malandro, preguiçosos. E na verdade não é isso. É só uma maneira de pensar diferente. É a maneira de se motivar. É a maneira que motiva esse time. Isso não tem a ver com salário, não tem a ver, tem a ver com o ambiente. O ambiente. E por isso esse assunto é tão rico e tem atrapalhado muitas empresas a crescerem. Muitas organizações estão com dificuldade de crescimento porque o líder que é muito competente quando ele monta um negócio, ele tem mais de 50, ele concentra muitas coisas. Então a concentração vai para cima dele. Quando ele contrata pessoas jovens, ele quer fazer as pessoas serem tarefeiros. E quer jogar atenção em cima dele. E aí gera o conflito. Inicialmente as coisas funcionam, porque ele ainda é pequenininho. Mas quando cresce... ele não consegue crescer. Ele não chega a conseguir, porque ele perde essa equipe aqui embaixo continuamente. E aí é que o turnover é altíssimo, e aí não estou conseguindo contratar, e aí vira... Ele entra num ciclo e começa a ficar cansado, estressado. Daqui a pouco ele perde o casamento, briga com os filhos, ele começa a ter problemas. Sim, porque gera um estresse muito grande, exatamente. Né? E o crescimento, e tudo que não está crescendo, né, no movimento aí, né, ele não está parado, ele está morrendo, né? Exatamente. Então, se você não faz isso, se você não gera crescimento, em algum momento você vai fechar. Né? Porque você não vai acompanhar o movimento do mercado. E eu sugiro para quem está nos ouvindo ler mais sobre a geração Z. A geração Z é a geração que mais disruptou essa forma de pensar. A minha geração, por exemplo, é Baby Boomer, são de siglas internacionais, então eu sou um Baby Boomer, então eu tenho uma maneira de pensar.
Certo. As gerações seguintes, X, Y, cada um tem uma pegada. Ela vem mudando lentamente de forma de pensar. E a Z é quem tem 30 anos para baixo hoje, que disruptou, que gerou uma mudança. Não quero mais esse modelo antigo, né? A pandemia ajudou nisso. Acelerou esse processo. E ali deu um problema. Ali começou a gerar um conflito. Então é muito importante quem está nos ouvindo ler mais. Eu tenho muitos conteúdos nas redes sociais sobre isso. No YouTube eu tenho mais de 300 vídeos gravados, vários são desse assunto, para que comece a refletir o que você tem que fazer no ambiente para garantir que esses mais jovens executem o que tem que ser executado, tenham disciplina, queiram crescer, que coisa do gênero. Queiram crescer, né, Vladimir? Porque, como você falou, daqui a pouco os diretores da Alterdata, eles vão se aposentar, eles vão, né, novos caminhos, e aí quem fica nesse lugar, né? Exatamente. É um grande desafio. E aí, falando sobre isso ainda, essa questão de você preparar a mão de obra, né? Porque aqui a gente está numa cidade pequena, né? Comparada às grandes capitais, e a gente percebe como a Alterdata tem muitos funcionários, a gente vê que vocês se preparam e que vocês preparam o funcionário para isso, né? Então, a ideia da Tech4Me foi isso, foi vocês prepararem também essa mão de obra, não só para a Alterdata, obviamente, né? Mas também para o mercado. Não, o racional é um pouquinho diferente, porque desde a fundação da empresa, em 1989, eu e meus sócios percebemos que aqui na região não tinha as pessoas, os profissionais que a gente precisava. Não tinha. Então, nós tínhamos que ter um DNA de formação de equipes. Sim. Então, desde a origem, já havia um DNA forte de formação. Eu me lembro, quando a empresa era pequenininha, que eu não tinha dinheiro para contratar um professor, montar uma estrutura. O que eu fazia? Eu ia a São Paulo, muitas vezes de ônibus, fazia um treinamento, voltava... E treinava. E antigamente eram apostilas, né? Hoje em dia não é mais, mas antigamente apostilas. Eu refazia as apostilas com a nossa pegada, tirava aquilo que eu achava que não tinha a ver e treinava o time. A empresa tinha 10 pessoas, 15 pessoas, a gente já fazia isso. Então, já era treinamento. E isso foi virando um setor, um departamento que se transformou numa universidade corporativa. Sim, então, o primeiro prédio nosso, a UCA, ela, para você ter uma ideia do tamanho hoje, ela capacita 90 mil pessoas por ano. Uau! Que envolve a nossa equipe, reciclagem do nosso time e os funcionários dos nossos clientes. Sim. Ali é um canhão de guerra, dando treinamento para subir o nível intelectual de todo mundo, porque a gente entende que o nosso nível da nossa equipe tem que ser acima da média, porque nós estamos competindo com multinacionais. Exatamente. Nós não estamos competindo com as empresas que estão aqui por perto. Nossos concorrentes são americanos, são europeus. Então, o sarrafo é alto. O Leandro está até conversando sobre isso, né, Leo? Faz a pergunta, a gente veio falando sobre isso. Até pegando o gancho que você está falando, como é que a Alterdata hoje vem lidando com os players? Então, é um desafio, porque no começo, Leandro, quem eram meus concorrentes quando a Alterdata tinha 20 pessoas? Era uma empresa de Petrópolis, de Friburgo, era uma empresa de Niterói. Era um cara parecido comigo, que foi um programador, que foi se desenvolvendo. Hoje, eu estou sentado numa cadeira e eu estudei, por exemplo, em Petrópolis. Eu fiz Direito numa universidade aqui da região. Quem está sentado numa cadeira do meu concorrente estudou em Oxford. Exato. Estudou em Harvard. Como você disse, o sarrafo está lá em cima, né? O cara fala muito mais idiomas do que eu, ele está num ambiente muito mais cultural do que eu. Então, eu tenho que compensar isso de alguma forma. Qual é a compensação? Conhecimento para o time. Então, quem entra dentro da Alterdata, ele vai receber a vida inteira uma massa de conhecimentos para ele subir o tempo inteiro culturalmente. Por isso que muitos amigos, quando contratam funcionários que passaram pela Alterdata, eles adoram. Eu escutei isso muito. Legal. Cara, adoro pegar ex-alterdatanos, porque eles vêm com um nível acima da média. Sim, a gente também, viu? Pode falar que a gente também. Quando a gente vê lá no currículo Alterdata, pode chamar para entrevista, vamos entrevistar. Ele recebeu a pressão, cara, de treinamento. A cultura de treinamento ele já tem, né? Então, assim, vamos entender aqui se ele tem o perfil, porque, de fato, a gente já entendeu que treinamento ele teve. Né? Isso é muito bacana. Muito bacana. E isso, Vladimir, ele é uma... Agora, deixa eu concluir. Claro. Você perguntou da Tech4Me. Já o racional da Tech4Me foi outro. É treinamento também, mas foi outro. Nós começamos a perceber que o mercado estava tão acelerado, com inteligência artificial, robotização, um monte de coisas,
que na nossa forma de pensar, profissões vão surgir que ainda não existem. Existem alguns estudos da IBM que diz que até 2030, 70% das profissões que vão existir em 2030 não foram inventadas ainda. Uau. Isso significa que as crianças que estão nas escolas hoje, elas vão trabalhar em profissões que eu não tenho a menor ideia. Significa que a cabeça dessa criança não vai estar pronta. Porque a escola tradicional não ensina essa forma de pensar. E aí nós começamos a refletir sobre isso. Falei, peraí, cara, nós temos que fazer alguma coisa para ter alguma escola que prepare a mente dos jovens sobre aspectos tecnológicos, lógica e uma forma de raciocinar. Se amanhã ele resolver ser médico, ele vai ser um médico melhor. Se ele for advogado, ele vai ser um advogado melhor. Se ele tiver uma independente da profissão que ele escolha, independente. Né? É a forma de pensar. É a forma de pensar. É você lidar com equipamentos. Um médico hoje, ele tem que saber lidar com um tomógrafo. Ele vai ter que saber lidar com inteligência artificial. Um médico do passado, inimaginável isso. Ele estava com o estetoscópiozinho no pescoço e para ele estava tudo certo. Sim. Hoje, se ele não se envolver com esse processo, ele vai ficar para trás. Então, a Tech For Me, ela tem uma pegada de dar um conhecimento para profissões que não existem ainda. Isso tem tido muito bons resultados. Que bom. A gente está com unidade no Rio de Janeiro, já as coisas estão indo super bem, porque faz muito sentido a gente preparar esses jovens para um futuro que é incerto. Que é incerto, né? Quando você fala de as profissões ainda nem foram criadas. Imagina quanta coisa ainda vem que a gente não está ainda preparado. Principalmente por sermos um país ainda de terceiro mundo, né? Em que as coisas às vezes demoram um pouco para vir para cá. Por isso que é tão importante esse seu trabalho que você faz de lá fora, buscar o que tem de novidade, trazer para cá. E é muito importante que os empreendedores, que os empresários, eles se interessem por isso, eles busquem isso. Porque às vezes também todo esse conteúdo vem de uma maneira tão disponível, né? Mas se a gente não for lá e buscar e tiver um interesse em saber, a gente vai ficar para trás. Esse assunto é tão sério quando a gente envolve educação e crianças. Nossos filhos, nossos netos, as crianças que estão em formação, porque o mindset do passado era mais ou menos o seguinte: eu tenho uma situação financeira boa, vou botar meu filho na melhor escola da cidade, vou botar minha filha na melhor universidade, ele vai ser um profissional de futuro. Isso aí. Isso não funciona mais. Hoje não é mais. Isso não funciona mais. Porque, na verdade, o alavanca de sucesso, o principal driver, não é só esse. Vão ter um universo de jovens com um nível de conhecimento técnico parecido. O que vai desempatar esses jovens é a capacidade dele empreender, é a capacidade dele entender componentes que vão estar dentro daquela profissão, é a capacidade dele se adaptar a coisas novas. Então, quando o garoto está na escola, que você bota um desafio na frente dele que ele não sabe resolver, nós estamos preparando esse jovem para resolver problemas. Exatamente. Isso muda o mindset completamente. É que é totalmente diferente do que a gente, dessa educação mais tradicional, conteudista, né? De gerar só conteúdo. De gerar só conteúdo, porque de fato, se você hoje, e ainda não temos, né, essa questão do empreendedorismo na escola, e vários assuntos que são importantes, né, o desenvolvimento a resolução de problemas, se você não desenvolve isso agora, quem serão os profissionais do futuro, né? E você falou uma coisa agora há pouco, que também se transformou muito. Você falou, olha, nós somos um país que as coisas demoram para chegar aqui. Esse mindset é um mindset lá de trás. Que agora não é mais assim, né? Não é mais assim. Mudou muito. Agora está vindo mais rápido. Infinitamente mais rápido. Porque quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu via um negócio lá nos Estados Unidos, demorava 10 anos para chegar aqui. Hoje não mais, né? Hoje chega em 2 meses. Muito rápido. É né? muito rápido. Muito rápido. Você vê um equipamento, às vezes conexões de hubs de internet, coisas que você lançou lá na China semana passada, você já vê a empresa aplicando aqui hoje. Sim. Então, é muito rápido. É então, impressionante a velocidade, significa que os profissionais têm que ter uma capacidade de aprendizado muito acelerada. Por isso que o mindset do passado era adquirir conhecimento através de curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. O aluno fica estudando 10 anos. Hoje, o mindset é de curto prazo. Sim. Você precisa de um conhecimento, vai no YouTube, eu te dou 2 meses para aprender esse negócio. Você não tem 5 anos, não. E você tem que ter uma dinâmica de aprendizado rápida, em pequenos trechos, não em grandes massas. Então, a faculdade dá uma massa muito grande, mas demora. Porque a gente precisa de velocidade. Nós precisamos da massa grande, porque é profunda, mas nós precisamos de aprendizados curtos.
Então, é uma outra forma de pensar. Sim. Por isso que o processo educacional está completamente diferente. Nossa, e muito... A gente vê, né, pela escola dos filhos, né, e os amigos, a gente conversa sobre isso, que a gente observa que as escolas, algumas têm tentado mudar. E aí elas implementam um processo, e daqui a pouco elas mudam, porque elas vão lá para São Paulo, aprendem uma coisa nova, e voltam e tentam implementar, e não vai. E faz parte de todo o processo de mudança, né? Essa tentativa de acertar, de ajustar, até que se encontre um modelo que para aquela escola e para aquela região funcione. Mas, de fato, o negócio está tão globalizado que quem não se adaptar nisso não vai ficar, né? A minha filha é professora de escola, né? Ela tem tem mestrado e doutorado em História na França, então dava aula na Sorbonne, na França, e agora ela está em Brasília. Então, ela dá aula na escola bilíngue da escola francesa. Ou seja, embaixo da bandeira do governo, dando aula para as crianças lá. Existem escolas dessa no mundo inteiro. Certo. A França, o governo da França está mandando os professores para um país, na América do Sul, vários professores de várias escolas para estudar inteligência artificial. Olha isso. Como que eles têm que aplicar para os alunos, porque o processo educacional está mudando todo. Totalmente. Agora, quando ela aplica, umas coisas dão certo, outras não dão. Exato. E esse que aí ajuste, faz um outro né? encontro, que isso aí não funcionou, então ajusta aqui, ajusta ali. Os pais têm que entender que nós estamos num processo de coevolução. Essa coevolução que envolve a evolução das tecnologias junto com a nossa evolução. Exatamente. Às vezes a inteligência artificial não está tão como a gente acha, mas também o nosso conhecimento também não está tão como a gente gostaria. Exato, né? E você tem que ir ajustando isso. E aí, falando agora do projeto, que eu já li bastante sobre ele, eu queria que você falasse um pouco do projeto Galileu, que também tem essa ponte aí, né? Tem. Fala um pouco pra gente. O projeto gente. Galileu, ele se conectou, esses dois mundos, da Alterdata com o mundo da Tech4Me, porque nós percebemos que havia uma carência no mercado muito grande por profissionais de tecnologia, programadores. As empresas no Brasil e no mundo precisando de programadores. Nesse momento, no Brasil, existem 720 mil vagas abertas de programadores e não se consegue preencher. Porque as faculdades e os cursos técnicos não colocam no mercado esse volume de profissionais. E eu comecei a pensar, falei, gente, eu sou muito ligado aos ambientes sociais. Eu sou muito preocupado com a nossa cidade, eu participo de reunião em comunidades, eu estou sempre ajudando comunidades a pensar no lixo, nas escolinhas. É um lado meu, pessoal, que eu fico muito preocupado com isso. Aí eu vejo, nessas comunidades aqui em Teresópolis, você imagina no resto do país, a quantidade de crianças e jovens super talentosos que não têm oportunidade. Aí eu olho um mercado querendo pagar salários altos, não tem profissionais. Aí eu olho aqui um outro lado, um monte de adolescentes indo para o mercado e não conseguem salários altos. Eles vão trabalhar em empregos de baixa renda. Exatamente. E por outro lado, o terceiro pilar aqui, eu vejo empresas e pessoas físicas que gostam de fazer filantropia. Eu tenho amigos em São Paulo que eles saem na madrugada, ele e a esposa, para entregar sopa para as pessoas de rua. Eu vejo empresas pagando cesta básica para algumas comunidades. Então, aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode montar um projeto que a gente consiga esses padrinhos, que crie uma metodologia que capacite esses jovens. Triangulamos essa coisa, demos um nome de Projeto Galileu. A gente deve até ter que trocar o nome do projeto agora, porque fomos ameaçados internacionalmente. O projeto cresceu muito, o nome tem um registro na Europa. Aí uma empresa europeia reclamou que a gente está usando esse nome. Cresceu, apareceu, né? Nós vamos ter que fazer um ajustezinho de nome aí daqui a pouco, mas a intenção vai continuar. A ideia do projeto é a mesma, né? E nós já treinamos, por isso, formamos uns 400 jovens de comunidades que hoje são programadores. Nós colocamos esses meninos, essas meninas, em 7 meses para ganhar mais do que os pais deles. Porque normalmente são empregos, né? Tá ali no aplicativo do Uber, né? Exatamente. Doméstica. E eles entram no segmento de tecnologia e explodem muito rapidamente. Fantástico. E isso patrocinado por empresas de tudo quanto é lugar. Então, o Banco Itaú já patrocinou jovens aqui na nossa cidade. Bacana. Várias empresas importantes, XP Investimentos e outras, acreditando na credibilidade da Alterdata. É isso que eu ia falar, porque como é uma empresa séria que gera essa credibilidade, né, Vladimir? Que isso também faz toda a diferença, né? E isso não é uma formação para a Alterdata, é para o mercado.
Sim. Então, esses jovens foram encaixados em empresas do Brasil todo. Porque, como eles trabalham em home office, eles podem trabalhar para empresas de software em São Paulo, meus concorrentes, no Brasil inteiro, sem problemas. Nós estamos fornecendo e avisa. A gente tem uma lista das empresas, e na medida que eles vão se formando, a gente avisa todas essas monte de empresas, fala, tem uma turma de 30 alunos se formando. Dos 30, 25 são top. Esses 5 são mais ou menos, então a gente já dá o perfil. E as empresas começam a contratar. Faz todo o ciclo mesmo, né? Da formação, da oportunidade no mercado, e aí de fato é um trabalho social, né? Ele é um trabalho social fortíssimo, porque é através da educação, né? Só através da educação. Eu acredito, né? A gente fala muito sobre isso. Educação e empreendedorismo são as chaves para a gente transformar esse país, né? É o centro da transformação. Sim. Todos os países que explodiram, você pensa para a Coreia do Sul, por exemplo, explodiu de sucesso. Foram quase 30 anos de investimento pesado em educação para fazer o país sair de uma situação muito ruim que ele estava. A China aconteceu a mesma coisa. Vários países que saíram da situação de ser subdesenvolvido. Sim, e se tornaram potências, né? Por causa de educação. Da educação. Então, eu acho que é algo extremamente importante mesmo, que o Brasil perdeu essa veia há uns 40 anos atrás. Quando eu era adolescente, as escolas públicas eram tão boas quanto as privadas. Eu tenho vários amigos que estudaram em colégio público, que hoje são desembargadores, são pessoas com cargos muito elevados. Hoje isso é muito difícil. A coisa foi se perdendo, né? Se perdeu muito. E, Ladimir, mudando um pouco agora de assunto, mas voltando lá no começo da Alterdata, porque quando a gente vê, né, empresários de sucesso, né, você, o seu sócio, quando eu falo de sucesso, por ter uma empresa tão estruturada há tanto tempo no mercado, o que você acha que foram as características fundamentais para você, para ele, para quem estava contigo, mas principalmente vocês, né, que começaram ali desde o começo, fundamentais para que vocês conseguissem dar sustentabilidade a esse negócio e hoje ele ser o que é? E mais, vou botar um parênteses. Você falou 36 anos com o mesmo sócio. Aquele pai, né? Aquela pessoa. Aquele casamento. Eu já passei por um divórcio da esposa, mas não me separei dele ainda. Isso é um casamento feliz, isso é um casamento de sucesso, né? Muito. Eu acho que um elemento importante na sociedade, para começar por esse ângulo, é que os sócios se complementem. Sim. Quando você vai montar um negócio, que você encontra um amigo que é exatamente igual a você, a chance de dar ruim é muito grande. Sim. Agora, quando você é diferente do teu sócio, que você tem habilidades que ele não tem e vice-versa, as coisas dão muito certo. Se complementam. Eu e meu sócio, Zé Ronaldo, nós somos completamente diferentes como indivíduo. Eu sou mais extrovertido, ele é um pouquinho mais quietinho, eu sou mais comunicativo, então ele não, mas a gente tem valores exatamente iguais. Isso é importante. Padrões éticos, forma de pensar, preocupações com a sociedade, Sim. é muito parecido. Porque senão diverge em algum momento, Sim. né? Se ele me pedir para assinar um cheque em branco, eu assino. A gente tem um nível de confiança. Em 36 anos, nós nunca tivemos nenhuma discussão. Uau. Nenhuma. Uau. A gente discorda. Sim, o que é eu natural. acho que Diferente da discussão. A empresa tem que ir para lá, não, eu acho que é para cá. E pronto, encontramos o caminho sem problema. Sim. Agora, a briga que a gente vê em muitas sociedades de desrespeito, né? Nunca na vida, Que bom. nunca. Isso é muito importante e é um pilar sólido de uma organização. Totalmente. Agora, existem alguns drivers, algumas coisas que são os alavancadores que eu acredito muito. Eu acho que a área técnica de alguém, ela não passa de 30% de sucesso. Então, por exemplo, sei lá, o cara é um fisioterapeuta, é um engenheiro, um arquiteto. Ele monta um negócio, esse negócio que ele monta, a parte técnica é o que joga ele dentro dessa solução. Sim. Como nós que éramos 2 programadores. Sim. Ele jogou a gente ali, construímos o que o cliente precisava. Só que isso aqui que a gente sabe fazer é um pedaço da história. Exato. O que faz a alavanca acontecer? São os outros elementos que não são técnicos. Eu me lembro quando eu tinha 22 anos aproximadamente, a Alterdata não existia, ela foi ser fundada quando eu tinha 25. Com 22 anos eu já estava fazendo curso de oratória, de expressão verbal. Eu estava lendo livro de psicologia, de sociologia, e eu era um programador. Eu era um técnico, cabeça de engenheiro, mas eu já entendia que isso não seria suficiente para outras coisas.
Com 23 anos, eu estava fazendo curso de liderança. Eu não tinha nenhum funcionário. Exato. É você se preparar antes, se preparar antes. Então, quando você cria uma forma de pensar que você enxerga um pouquinho na frente da média, você vai se preparando para quando aquela coisa acontecer, você não ser pego de surpresa. Exatamente. E você entra numa dinâmica contínua de preparação de times. Você começa, mas nunca para, né? Porque é constante, né? Então, eu acho que, primeiro, você ser um bom comunicador, eu acho muito importante. O que eu me refiro de comunicador? Se eu for um gênio em alguma área, mas ninguém acreditar em mim, não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu tenho que ter uma cabeça genial naquela área. Sim, tecnicamente, né? Tecnicamente, eu tenho que ser um bom advogado, tenho que ser um bom médico, um bom arquiteto. Sim. Eu tenho que ser bom naquilo, mas eu tenho que saber transmitir para o outro com tal habilidade que tem uns termos internacionais que são muito legais, que é fazer o outro acreditar no que eu acredito. Isso. A capacidade de influenciar o outro no que eu acredito. Que é o poder da persuasão, né? E quem é esse outro? Às vezes é o cliente, às vezes é o teu colaborador. É você ter a capacidade. Então, a comunicação eu acho muito importante. Segunda coisa que eu acho importante, que estou falando que nós usamos, eu acredito e nós usamos, é trabalhar baseado em indicadores de performance. Você não administrar uma empresa por feeling. Tem que ter os KPI ali. Tem que ter, cara. A Alterdata, com 6 meses de vida, já tinha os indicadores. Perfeito. Não era com a quantidade que tem hoje, claro, mas já tinha. Eu já sabia quantos clientes ligavam, por que razão, quantos bugs no sistema, qual o tempo de atendimento. Eu já tinha algumas informações e essas informações foram dando balizamento para aumentar a assertividade. Ou seja, a empresa errava menos porque a gente sabia o que estava dando certo e errado. Então, ser um comunicador, ter indicadores de performance é outro elemento fundamental. Terceiro, é você ter habilidade de liderança. Porque todos os negócios, com muita raridade, você vai trabalhar sozinho. Sim, muito difícil, cara. Só se você for um cientista no laboratório, você é o microscópio e as bactérias. Só. Mas é muito raro. É muito. Até para isso, para poder te ajudar a divulgar isso, é uma pesquisa, você vai precisar, sempre vai precisar lidar com gente. E você comandar pessoas, o aspecto liderança, é muito complexo para algumas pessoas. Tem pessoas que não têm isso nato. Então é difícil você fazer uma coisa que parece ter que mandar nos outros, porque a liderança verdadeira não é aquela que você manda. A liderança verdadeira é que você age por inspiração, que os outros fazem o que você quer, sem perceber que estão sendo comandados. Não é por imposição, é por inspiração, né? Eles não percebem que estão sendo comandados e vão naquela direção, porque você tem uma maneira de se comportar que todo mundo se espelha, quer ser igual, parecido, admira, e coisas desse tipo. Então, nós falamos aqui, né, em comunicação, né, falamos em liderança e falamos em, desculpa, eu esqueci o primeiro que você falou. Indicadores de performance. Foi o segundo, indicadores de performance. Então, você acredita que foram essas três? Esses 3 elementos foram fundamentais. E eu colocaria um quarto aqui, que é planejamento. Eu não acredito numa organização crescer sem um objetivo claro a ser atingido. É um norte, né? Ele tem que ter. Eu costumo dizer que a gente tem que andar com a bússola e o mapa. A bússola me diz a direção, o mapa me dá a rota. Sim. Então, eu quero... O que eu quero para a Alterdata daqui a X anos? Eu quero que ela atinja esses objetivos, com esses produtos, com esse tipo de cliente. Beleza, tracei uma rota. E qual o caminho que eu vou fazer lá? Às vezes não é uma linha reta. Eu tenho que fazer aqui, contrato uma pessoa, depois o negócio cai, eu volto, tal, e vou chegar naquele ponto. Aquela história de que o mapa não é o território, né? Sim. Porque o mapa é lindo quando você olha, mas quando você chega lá é um buraco, é uma montanha, você tem que ir fazendo esse caminho para poder chegar no objetivo, né? Mas se você tem só o mapa e não tem a bússola, a chance de você, ao fugir de um buraco, você tomar um outro caminho... é grande. É muito grande. Aí você tem que sempre estar revisando, né, o planejamento. Não adianta. Muitos fazem primeiro um planejamento curto. Né? Tem a visão de longo prazo. E a gente sabe que no meio do caminho vai haver os percalços. Você tem que estar revisando sempre. Tem uma expressão que eu gosto muito, que fala que é o seguinte: planejamento é feito a lápis. Isso não aí. A caneta. Porque você vai ter que apagar e fazer de novo, você vai ter que corrigir. Verdade. Isso é importante demais, né? Então, esses elementos fazem a magia acontecer. Às vezes as pessoas montam negócios e quebram muito rapidamente
porque ele não entende exatamente nem por que quebrou. Exatamente. Porque não planejou, não definiu a base da estrutura. Não tem métrica, não tem visão, você não consegue tomar decisão. Falando sobre isso mesmo, né? O Brasil ele tem um nível muito alto de empresas que quebram, né? Que fecham mesmo antes de completar 3 ou 5 anos de vida. 70%. Né? 70%, imagina. Quebra até o 5º ano. Até o 5º ano. É um número muito alto, né? Para a quantidade de pessoas que estão ali tentando, né? Tendo o sonho de empreender, mas que não se preparam para isso, Esse né? número nos Estados Unidos é 45%. Uau, olha só. Que eu também acho alto. Sim, para um país mais, né? Para um país mais desenvolvido. Sim. Mas lá os motivos da quebra são outros. Aqui, os motivos pesquisados pelo Sebrae e outras instituições é falta de conhecimento do mercado. Não é falta de cliente, não é problema econômico, não é que o país tem muito juro alto, não é disso. O empresário é despreparado aqui, Sim. a grande maioria, não a totalidade. Claro. Ele é despreparado. Lá nos Estados Unidos é outro motivo. Lá a competição é muito alta, porque lá é um mercado maduro. O nível já está muito, como a gente falou no começo, o sarrafo já está mais em cima, né? O problema lá é esse. Então você abre uma pizzaria, tem milhares de pizzarias de alto nível. Você abre uma churrascaria, tem milhares de churrascarias de alto nível. Você vai competir com os melhores. Abre uma empresa de software, tem milhares de alto nível. Então a competição é um nível muito alto e isso gera alguns desgastes, as empresas ficam no meio do caminho algumas. Então a gente tem como país uma obrigação aqui de ajudar. Por isso que podcast como esse de vocês pode ajudar muito a sociedade. O Brasil precisa muito de profissionais como vocês para provocar essas reflexões, para que os empresários médios e pequenos entendam que nós temos um país de oportunidades, nós temos um país cheio de novidade, coisa bacana que pode acontecer. E tantas questões para serem resolvidas, né, Vladimir? Que podem virar uma grande oportunidade de negócio, né? Mas tem que estudar, tem que ler, se preparar. Tem que se preparar, tem que escutar esse podcast 2, 3 vezes para absorver. Para entender. Eu acho que isso é fundamental mesmo, porque a gente pensando no projeto do podcast, né, a gente falou assim, Leandro, uma empresa de internet, né, que vende links de internet, falou assim, não, a gente não é uma empresa que vende link de internet, a gente é mais, a gente quer proporcionar para as pessoas experiência da pessoa ter acesso à informação. É isso. Ela tem acesso. E hoje você pega o celular, qualquer coisa que você quiser aprender está aqui na palma da sua mão. Sim. Mas tem que querer, né? Então, o objetivo do podcast é justamente provocar, né, Lê? A gente trazer essa reflexão para as pessoas. A gente está numa cidade em que tem muita oportunidade. Para falar, não tem emprego, não tem... Tem. Vamos procurar e vamos nos preparar, porque tem. Sim. Mas tem que ter disposição, tem que ter vontade, porque as oportunidades elas só vão ser, né, só vão aparecer para aqueles que estiverem preparados. Se aqui na cidade nós conseguíssemos sensibilizar os empresários da cidade, das empresas médias e pequenas, a estarem num ambiente mais colaborativo, mais de aprendizado, mais disposição para a gente trocar ideias, eu tenho certeza que as empresas seriam muito mais poderosas. Sim, eu acho que um pensamento ainda um pouco antigo, né, daquela questão da competição, né, eu não falo porque senão o outro vai saber o meu segredo e aí eu não vou crescer. Isso é uma grande bobagem, isso já ficou atrás, porque de novo está tudo aqui na palma da nossa mão. Te dá um exemplo. A Alterdata, ela não é teresópolitana. Nasceu em Petrópolis, ela é petropolitana, né? Eu fui fazer faculdade lá, ela foi montada lá. Então, quando ela tinha uns 2 anos, que ela estava lá, eu via empresas da cidade, comércio, indústrias, comprando software de empresas do Rio e de São Paulo. Sim. E eu ficava indignado com isso. Falei, gente, pelo amor de Deus, nós somos daqui. Por que eles estão lá, eles não confiam na gente, cara? Sim. Eles estão contratando empresas de outros lugares. E aí eu falei, olha, nós temos que fazer divulgações, nós temos que nos unir, as empresas de software daquela época, 1990, nos unir para fazer uma divulgação. Aí chamei um monte deles. Na época, em Petrópolis, tinham 32 empresas de software, em 1990. Nossa! Já tinham 32. Caramba. Chamei todo mundo para um auditório. Como eu tenho formação jurídica, eu falei, nós vamos montar uma ONG, nós vamos montar uma associação, levei ata, tudo, consultei contadores, como é que a gente fazia para montar uma associação para poder investir em marketing. Fortalecer a empresa. Usei toda a minha capacidade oratória, que eu considero boa. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque eles tinham essa visão que você falou. De competição. Eles viam um como concorrente do outro. E eu, gente, pelo amor de Deus, cara, nós temos o Brasil inteiro para vender produtos. Você está olhando só a Roteireza aqui, cara. Isso. A ruazinha ali que tem o varejo. Esquece isso. Não conseguiram.
Bom, se passaram 30 anos. Dessas 32 empresas, só tem 2 vivas. A Alterdata, com 2.000 pessoas, e uma outra empresa de Petrópolis, que tem 10 pessoas. Uau. Todas as outras desapareceram. E é essa questão do mindset Como que você pode, falou, né, Vladimir? Essa questão da visão de futuro. Né? E por isso que é tão importante você saber para onde você quer ir, onde você quer chegar. Porque aí você deixa de olhar para cá, né, para esse tão limitado, e passa a olhar para as oportunidades que de fato tem no mercado. Eu faço muitas palestras no Brasil inteiro, e o Sebrae me contrata, me leva para eventos de tecnologia. Então, às vezes, eu estava recentemente no Paraná falando para 200 empresários de tecnologia. Aí você está no café conversando com eles, o empresário leu vários livros de banco de dados, de linguagem, de internet, não leu nenhum de vendas, não leu nenhum de liderança, não leu nenhum de gestão de pessoas, de planejamento. Sim. Não, ele não leu nenhum de estratégia. E aí a empresa dele faz um produto sensacional e ele morre, quebra com um produto sensacional embaixo do braço. Porque faltou as outras competências que são necessárias como empresário, não como técnico. Exato, entendeu? Por isso que é tão importante, né? E a gente fica sempre nessa... A gente é muito motivado por isso, né, Leandro? Por trazer esse desejo do empresário de querer crescer, mas de se preparar para isso, de se informar para isso. Porque são muitas oportunidades, né? E eu acho que eu colocaria ali um quinto ponto, né? A gente está falando o network. Se relacionar, né? Inclusive, eu trouxe esse livro aqui, seu. Mostra Pessoal, ali pra câmera. Dicas de Gestão, Carreira e Empreendedorismo. Quem não leu, vale muito a pena ler. E eu até estava folheando ele. Esse livro, 2015, né? Nem lembro. Não, e a gente lê, né? Eu não tinha lido. Parece que é atual, né? Parece que é atual. Porque assim, como você fala de princípios, isso. Como você fala de valores, eles não mudam, né? Tem muita dica aqui, eu até peguei eu até marquei, né? O network, fala o network ajudando a crescer. Exatamente. Aí eu lhe faço essa pergunta. Como é que o network ajudou a Alterdata a crescer? Não, é sensacional a tua colocação, porque é uma coisa que eu acredito muito, né? Existem alguns estudos, Leandro, de psicologia, que diz que se eu andar com pessoas parecidas comigo, eu cresço menos e mais lento do que se eu andar com pessoas diferentes de mim. Então, por exemplo, se eu sou um técnico de tecnologia, de software, um programador, e eu crio um grupo de amigos que são programadores, a chance de eu evoluir é menor. Agora, se eu participar de um grupo de associação do dono de supermercado, donos de varejo, de restaurante, de indústria, se eu criar uma rede de relacionamentos, a minha mente se abre, os contatos se abrem, um me apresenta para o outro e a aceleração acontece. E eu acredito nisso desde a fundação da Alterdata. Então, desde a fundação da empresa, eu tenho o hábito de fazer network, relacionamento com pessoas que são melhores do que eu. Meu objetivo é sempre eu ser o pior na sala. É aprender, né? Porque se eu for o melhor na sala, eu não tenho o que aprender. Sim. Vou te dar fazer uma metáfora aqui, um exemplo para entender como é que eu acredito nisso. Vamos imaginar que você, na sua família, é o único que sabe escrever. Você tem curso primário e você sabe escrever. Todos da sua família, sua esposa, seus filhos, seu pai, mãe, irmão, todo mundo é analfabeto. Você é o único que sabe escrever. Quem você é para esses parentes? Deus. Você é Deus, cara. Você sabe sabe uma coisa que ninguém sabe. Agora, vamos imaginar que agora você é o pior da classe. Você tem curso primário, você continua sendo esse cara, mas toda a tua família, tua rede de relacionamentos, tem segundo grau, tem ensino médio. Quem você é agora? Nada. Você não é nada. Aí você vai querer ser alguma coisa. Agora vamos imaginar que você tem o segundo grau, todo mundo tem curso superior. Quem você é? Nada de novo. Você vai querer ser alguma coisa. Esse processo de crescimento. Então, né? Quando você está no network, numa rede de relacionamentos, que as pessoas falam mais idiomas que você, leem mais livros que você, são mais cultos que você, entendem mais de arte, de viagens, de relacionamentos internacionais. Quando eles estão te passando coisas, aquilo me bota numa situação de desconforto. Isso aí. E se me bota numa situação de desconforto, eu corro atrás para aprender. Se mexe, né? Então, por exemplo, é até engraçado, porque às vezes você me vê, assim, em redes sociais, por exemplo, às vezes eu estou na parte da manhã, num evento com feirantes, lá no Mercado São Sebastião, eu estou lá com aquele pessoa de feirante e eu estou escutando aquelas pessoas, como eles pensam, aqueles empresários pequenininhos. À noite,
eu estou dentro de uma convenção da embaixada, cheio de embaixadores. No mesmo dia, às vezes. Eu só troco o terno. Mas eu estou nesses 2 lugares, eu estou fazendo relacionamento, eu estou aprendendo coisas que eu não sei. Sim. Eu estou me envolvendo com pessoas diferentes. Isso é muito importante. Cara. Muito importante. Você tem muito, acho que o network realmente é muito importante e traz muito aprendizado, não só para a gente como pessoa, mas para o próprio negócio. É ali que você vê algumas oportunidades, até que você não está enxergando, porque você está muito ali. Direto. A cabeça se expande quando você está conversando com pessoas que enxergam ângulos diferentes de você. Porque se eu sou um cara de TI, meu ângulo de visão é que não necessariamente é o certo, mas é aquele que eu estou vendo. Quando eu escuto numa rede de relacionamentos um médico olhar aquela mesma coisa sobre um outro ângulo, aquilo me faz refletir. Peraí, cara, tem uma oportunidade que eu não estou vendo. Exatamente. Tem um negócio ali que eu não sei. Onde que eu leio? Onde que eu vou a um congresso? Onde que eu aprendo essa coisa que eu não sei? Aí você entra numa dinâmica. Sim. E é por isso que eu leio livro pra caramba, um atrás do outro, você não tem noção. E coisas completamente diferentes. Sim, assuntos diversos, né? Para ter repertório, para poder abrir a mente. E eu acho que é uma questão também que acaba que muitos no nosso país, os empresários ficam muito ali na linha operacional, né? No dia a dia do negócio, e eles deixam de olhar para o macro, olhar para fora, para terem novas ideias, para ter esse network, de fazer contatos, de ter oportunidades. Quanto mais, quem está nos ouvindo aqui, quanto mais você fica dentro do seu negócio, olhando o fluxo de caixa, fechando o caixa da empresa, olhando quanto tem estoque, quanto mais você está preso à parte operacional, menos capacidade de fazer network, relacionamento e abrir novas portas. Exato. Mas novas? O que é novas? Pode ser qualquer coisa. Exatamente. Às vezes você está dentro de uma rede dessa que te abre um negócio para vender para o governo. Às vezes é um negócio que te abre para vender para uma empresa lá em São Paulo que você nunca imaginou que você fosse chegar. Sim. E as coisas vão acontecendo, né? Sim, as oportunidades elas surgem daí. A minha esposa às vezes pergunta, às vezes eu vou participar de um evento, um seminário, e ela fala para mim assim, mas você vai nesse coquetel? Mas vai fazer o que lá? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou lá. Alguma coisa vai acontecer. O Leandro é exatamente assim. Às vezes eu falo, né? Eu sou mais ali da empresa dos números, né? De olhar o dia a dia ali. E o Leandro é essa pessoa do relacionamento, né? O comercial. Aí ele fala, não, eu vou em Petrópolis, não sei o que. O que você vai fazer? Eu falo assim, o que você vai fazer lá? Ele, eu não sei, mas eu vou lá, eu vou conhecer as pessoas, vou conversar com as pessoas. E, de fato, isso é importante, né? E a gente não acerta todas, então, às vezes, eu vou num coquetel desse, não dá em nada. Sim, faz parte. Faz parte do jogo, não acrescentou nada. Mas, às vezes, tomando um drink ali, você conhece o cara que fala um negócio, falei, caramba, esse mercado, eu não imaginei que esse mercado fosse assim, cara. Me dá mais informações, aí você vai aprofundando. Sim. Abre um monte de oportunidades. Isso. E isso que você foi, né, quando você foi para a NRF, além de assistir todos os painéis, as palestras, teve muito essa troca, né, nos bastidores, porque eu acho que isso é muito rico. Todo ano tem. Né, você conhecer essas pessoas. Eu não vou sozinho, eu vou dentro de um grupo de executivos do Banco Itaú, então vai com a gente diretor do Banco Itaú, e outros empresários. Então, ao mesmo tempo que durante o dia nós estamos no seminário, à noite nós estamos jantando. E quando está jantando, ninguém fica falando do sabor da carne. Sim. Fica todo mundo, cara, você viu aquele negócio que aquele cara falou? Aí o cara, acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem, não sei o quê. Exato. E você vai entendendo. Mas o que você faz exatamente? Eu faço isso assim. Pô, cara, acho que tem um negócio junto com o meu, pode dar um negócio melhor. Aí você, e vai indo. Isso. E aí que o negócio cresce, né, Vladimir? Exatamente. Nossa, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, trocando essa conversa, né, dentro desse bate-papo, porque é muito enriquecedor. E eu espero que as pessoas, de fato, ouçam e de novo, vejam, porque é muito importante. E a gente está pensando, mas é porque a Alterdata é muito grande, né? A Alterdata já tem 2.000 funcionários. Se você não olhar para o seu negócio agora e aplicar tudo que o Vladimir disse aqui, que não tem nada do outro mundo, né, Vladimir? Que são princípios, que são coisas que funcionam para todo mundo. O livro dele já falava sobre essas coisas e elas são atuais. Se você não aplicar isso de alguma maneira no seu negócio hoje, daqui a 5 anos, talvez até menos, talvez esse negócio ele não exista mais. Então, eu acho que a necessidade de você se colocar à disposição e aprender, eu acho que é o chamado aqui, né? Te dar um exemplo que materializa o que você está falando, que você tem toda a razão. Há uns anos atrás, eu estava fazendo uma palestra no Rio
para empresários de tecnologia. Então, tinha uns 80 empresários, mais ou menos, e meu objetivo era falar sobre indicadores de performance. Então, a palestra era sobre esse tema. Então, eu apresentei muito dados, como é que a gente trabalha, tá? Um monte de dashboards, gráficos e tal. Sim. Depois de 1 hora e tanta falando, abriu para perguntas. Então, uma pessoa fez uma pergunta, veio um outro, pegou o microfone e falou assim, olha, eu tenho uma empresa em Brasília, minha empresa tem 8 funcionários. Tudo que o senhor está mostrando aí é muito bonito, mas isso é para uma empresa grande como a sua. Porque aí ele usou a seguinte expressão, eu tenho que trabalhar. Como se você não dissesse. Aí ele falou, eu que tenho que trabalhar. Isso aí não se aplica no meu negócio, não. Aí, olha o racional. Aí a resposta que eu dei foi o seguinte, falei, deixa eu te fazer uma seguinte colocação. Virei para ele e falei assim, o que você acha que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele, não entendi. Falei, então vou te fazer outra pergunta. O que você acha que eu sou assim porque eu sou assim, ou sou assim porque eu nasci assim? Aí ele, também não entendi. Eu falei, então vou te fazer de uma outra forma. Você acha que eu tenho um comportamento, desde 15 anos de idade, de ser aficionado por indicadores de performance? A empresa foi montada com esses indicadores e por causa dos indicadores ela ficou grande? Ou você acha que ela cresceu do nada e hoje eu tenho tempo para fazer indicadores e eu brinco com isso? O que você acha que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele, tô entendendo. Eu falei, cara, independente do seu tamanho, se você tiver o racional errado, você não vai ser grande nunca. Nunca. Você tem que entender que esse processo de alavancagem, ele é dependente da sua precisão. Exatamente. A precisão do seu negócio é que vai fazer você ser grande. Então, se você começou uma empresa, sei lá, qualquer coisa, cara. Montei uma pastelaria. Cara, quantos pastéis venderam hoje? Quantos clientes gostaram? Quantos não gostaram? Qual fornecedor? Quanto tem no estoque para atender a demanda? Tá? Exato. Se você não sabe essas informações, a chance de você errar é muito grande. Sim. Então, é muito importante ter um mindset certo para que você consiga diminuir o risco. E o risco se diminui medindo. E aí as coisas começam a acontecer. Sem informação você não toma decisão, né? E aí que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E a decisão passa a ser daquela que você falou, intuitiva, né? Eu acho que é isso. Só que muitas vezes, até com todos esses indicadores, né? Vem uma coisa, por exemplo, como a pandemia, que ninguém imaginava. Você imagina se você não tem nada, absolutamente nada, e chega uma pandemia. Você fica completamente perdido, porque já o mindset já foi embora, né? O psicológico já tomou conta. Exatamente. E aí você nem começa e não tem nem ideias, quando na verdade aquilo dali pode ser uma oportunidade. Exatamente. Né? E aí que o negócio Eu não sei se quebra. você sabe de um grupo que eu tenho aqui na cidade, chamado GIF. Não conheço. Não? Há 12 anos atrás, olha, tem bastante tempo, os filhos de amigos que têm empresa na cidade estavam começando a assumir as empresas dos pais. Os processos sucessórios. Segunda geração, né? começando a assumir. Alguns deles estudaram com as minhas filhas no colégio, alguns deles me chamavam de tio. E eu tenho uma imagem diferente dos pais deles. O tio que tem uma empresa grande, que lê, que estuda, que tem livro publicado e tal. E eles viviam me perguntando coisas. Né? Vamos lá na empresa do papai, o marketing, isso, o outro, não sei o que, não consigo fazer isso, porque não sei o que. E eu tentando dar uma orientação. Chega um dia num aniversário, com vinho na mão, 3 me cercam dentro do aniversário. Eu falei, cara, agora vocês estão de brincadeira. Aqui dentro, não. Peraí. Deixa eu relaxar. Vamos montar um negócio arrumado. Vamos fazer um grupo de debate. Montei um grupo com um logotipo chamado GIF, Grupo de Intercâmbio de Filhos Empresários. Que legal. Criamos um grupo de Facebook, Instagram, e passamos a ter uma reunião por mês. Eu escolhia no início um tema, trazia uma tese de mestrado, doutorado, um artigo científico sobre um tema, passo para eles estudam durante o mês e no dia do encontro eles trazem os problemas da empresa ligados àquele assunto. Ótimo. No início era eu e 3. O grupo tem 32 hoje. Uau! O grupo esfriou agora na pandemia. Depois da pandemia deu uma queda, porque a gente tinha reuniões mensais, mas ficou uns 10 anos com reuniões mensais. Que legal. Agora deu uma esfriada, a gente tem que até dar uma retomada, mas muito legal. Porque quando você bota numa mesa, aqui em Teresópolis, quando você bota numa mesa 30 pessoas discutindo, por exemplo, contratação de pessoas,
Aí você vê o dono de uma fábrica falando uma coisa, o escritório contábil falando outra, a loja falando outra. Tal, e você vai formatando conceitos e ideias, e os depoimentos deles é de emocionar. Porque eu não ganho nada com isso, é tudo um amor, porque eu conheço as famílias todas, então faço com o maior carinho. E eles me emocionam, porque contam o quanto que departamentos evoluíram na empresa por causa desses encontros. Olha que bacana. É isso que eu estou falando. Nós temos que, em Teresópolis, ter grupos de estudos para estar junto, todo mundo debatendo assuntos. Às vezes eu estou indo num evento internacional desse, eu trago um conteúdo super quente, super novo, que está sendo implantado em empresas lá fora. Cara, vamos debater como é que é isso aqui? Exato. Isso cabe aqui no nosso mercado, tal, entendeu? Isso, porque vai, e é um efeito cascata, né, Vladimir? Porque você se melhora como empresário, você vai melhorar a sua empresa, que vai fazer o bem para o seu colaborador, que vai refletir na família dele, que vai refletir na cidade, enfim. É um efeito cascata, né? E que a gente realmente tem que aproveitar essa oportunidade de estar nesses momentos, nesses grupos, né, para fazer isso acontecer. Nós temos muito o que fazer por nossa cidade. Sim. Os empresários têm que permitir ser ajudados. Sim. Né? Porque isso não adianta só você querer se o outro não permite você ajudar. E vem aí deve vir aquela frase agora na mente, como o rapaz falou para você lá, mas quem vai trabalhar se eu ficar nesses grupos? Quem vai trabalhar se eu tiver que estudar? Mas tá bom, e se você não fizer isso? Quem vai fazer essa empresa crescer, né? Coisas que às vezes o racional, às vezes as pessoas estão um pouquinho invertidas. Sim, sim. Então o racional de você estar estudando e se aprimorando é fundamental para o negócio. É fundamental. Esse livro, por exemplo, Leandro, muitos clientes eles fazem assim, eles usam essa literatura para estudar dentro das empresas. Porque aqui são artigos para ler fora de ordem. Isso. Não é sequencial. Então, muitos fazem assim, abre o tema do dia, e pega vamos trabalhar. Tema do dia. Esse aqui, caiu aqui, vamos estudar isso aqui e vamos fazer um debate. Isso. Então, ele vira um material de estudo, de aprimoramento do time. Exato. Gostei dessa ideia. A gente pode implementar isso lá na empresa. No Facebook... No Instagram não tem, porque o Instagram, a organização do Instagram, ela não é tão boa quanto a do Facebook, que pode criar albinhos. Se você procurar meu perfil no Facebook, em fotos, álbum, tem um álbum chamado Dicas Corporativas. Ali dentro tem quase 300 dicas com imagem, com texto e com texto de apoio. Muitos clientes usam aquilo ali para estudo também. Entra com o time, telão, aqui essa dica tal aqui, vamos debater esse assunto. Olha o que ele escreveu, vamos agora conversar sobre isso aqui. Exato. E isso cria uma cultura dentro da organização de aprimoramento contínuo. Que isso é a muito cultura da importante. Alterdata, né? Que é a cultura da Alterdata. E eu acho que é por isso que reverbera, que realmente faz sentido, porque a empresa cresceu e se desenvolveu dessa maneira, né? E é natural. E vocês estão passando isso agora para a comunidade, enfim, para as outras empresas, porque a empresa nasceu com esse DNA. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Vladimir, nosso tempo está aqui acabando. A gente quer muito gostoso. Foi muito bom. Quero te agradecer muito por essa oportunidade de conhecer, de saber mais, de se inspirar e de aprender com você, porque eu acho que o intuito é sempre esse, né? A gente quando criou o podcast, a gente falou, a gente quer um podcast informativo, de entretenimento, mas que as pessoas, quem começa escutando o podcast é a mesma que termina. Eu acho que esse é o objetivo do podcast. E eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui hoje e pegou tudo que o Vladimir nos trouxe, não vai ser a mesma pessoa que vai terminar esse podcast. Então, eu parabéns pela organização. Importante. Esse é um trabalho de vocês que ajuda muito a sociedade. Quem quiser depois me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram e no LinkedIn, os dois, que eu mando muitos conteúdos quase que diariamente. Meu nome é muito simples, é @Vladimir Carvalho, e lá tem as provocações necessárias. Então são temas. Hoje eu publiquei um tema falando sobre o quanto que você tem que ter pequenas pausas durante o dia para você ter alta produtividade. A produtividade em excesso, numa carga muito grande, estressa, desgasta muito. Então, são debates que você vai fazendo reflexões
que ajudam a melhorar as carreiras e as empresas. Exato. A gente tem um lema lá na Elo, né, que a gente precisa ser mais lembrado do que ensinado, porque muita coisa a gente já sabe, mas eu sempre me faço a pergunta, daquilo que eu sei, eu aplico? Porque só saber não é suficiente, né? Você tem que aplicar. E às vezes a gente recebe tanto conteúdo, é uma enxurrada de informações todos os dias, mas o que isso aqui faz sentido para mim? Exatamente. E se você vive no automático, ali no dia a dia da operação, você não vai fazer essa seleção. É isso. Né? E eu acho que ter esse momento de pausa, de entender o que faz sentido, qual é o meu objetivo e saber selecionar o que eu vou aprender, o que eu quero aprender, é muito importante para o sucesso da empresa, né? Muito bom. Parabéns pela organização, desejo Obrigado. Muito sucesso, que venham outros podcasts de sucesso. Que venham outros. E eu gostaria de deixar aqui, muito importante a gente falar, que os alterdatanos têm uma parceria com a Elo, né? Alterdata e Elo tem uma parceria com um desconto mega especial para todos os alterdatanos. A gente já divulgou lá internamente na Alterdata, né? Já foi falado na rede social dos alterdatanos, tanto lá nos e-mails corporativos, mas a gente quer reforçar aqui, se você quer uma internet de qualidade, com estabilidade, velocidade, entre em contato com o nosso time comercial lá no link da bio, que eles estão preparados para te atender e te entregar a melhor conexão à internet. A gente sabe que você também tem muitos funcionários em home office, né? Então a conexão com a internet é muito importante. A gente tem uma condição mega especial para você, alterdatano, tá bom? Salve, salve, Carla, Leandro, Vladimir. Olha, hoje eu preparei uma receita especial. A gente tá falando de legado, tá falando de empresa, né? E aí essa receita, ela representa os 30 anos do nosso negócio também, e eu quis oferecer isso para vocês hoje. É o nosso clássico vienense, uma receita que era da minha avó, uma receita de família, em creme de confeiteira, com panelão bem leve, açúcar refinado em cima. Assim, na verdade, o que pode traduzir essa receita é cada mordida que vocês vão dar nessa sobremesa. Agora, Leandro, vai sair da dieta ou não vai resistir nesse HelloCast mais uma vez as receitas que eu estou levando para você? Aproveitem aí essa oportunidade desse bate-papo, tá imperdível. Pessoal, eu tinha esquecido do momento do chefe, já tinha dado tchau, Vladimir já tinha se despedido, mas não, gente, tem um momento do chefe. Nosso querido Léo Coalhada fez especialmente uma sobremesa pra gente aqui. A gente vai colocar a receita lá no nosso Instagram, em collab com ele. Então a gente espera que vocês gostem da receita, coloquem lá nos comentários. E Vladimir, foi feito com muito carinho pra você. Agora! Então vamos experimentar. O Léo é um parceiro espetacular da Alterdata também. Que legal, obrigada. Nós confiamos muito no trabalho dele. Que bacana, né? Mas agora vai à prova. Se estiver ruim, eu vou falar. Isso aí. Vamos experimentar essa delícia do Léo. Léo, de novo, acertou outra vez? Espetacular. Muito bom, gente, uma delícia. Então, agora sim, estamos finalizando o podcast. Quero agradecer todos que estiveram aqui conosco e dizer que nos sigam na rede social, Elo Fibra, nos sigam também no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, envia comentários, manda pra gente nos directs lá do Instagram os temas que vocês querem assistir aqui, o tipo de conteúdo, os convidados, que a gente sempre vai fazer o possível para trazê-los aqui, para informar e entreter cada vez mais vocês que estão aí, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.